Fala, torcedor! O pós-jogo foi quente. Se tivesse que definir a postura do Corinthians na tarde de hoje, pessoal, com uma palavra, preguiça. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Postura, pessoal, dentro de campo, é inegociável com essa camisa aqui, ó. Eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. Rivais não, um dos principais fregueses da história do Corinthians. Mano corintiano de carteirinha não perdoou e detonou a atuação do time. Chamou o Corinthians de apático, sem alma, sem intensidade e carimbou a palavra que mais define o jogo de hoje: preguiça. Já do outro lado, na entrevista coletiva, Dorival bancou o oposto e afirmou que viu o time lutar até o fim. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, São Paulo também 1. Se tivesse que definir a postura do Corinthians na tarde de hoje, pessoal, com uma palavra, preguiça. Preguiça é a palavra que define bem a postura do time hoje. Inadmissível, rapaziada. Eu não vou ficar usando como desculpa o fato de ter jogado até o final de dezembro na final da Copa do Brasil e que não tiveram tempo de férias para se recuperar. Isso é balela, pessoal, é balela. Porque quando a bola rola, tudo isso acaba e fica em segundo plano. Ainda mais em um clássico, mano, contra um dos principais rivais aqui. Rivais não, um dos principais fregueses da história do Corinthians, que em mais de 10 anos de arena só conseguiram vencer o Corinthians uma vez ali dentro. Postura, pessoal, dentro de campo, é inegociável com essa camisa aqui, ó. E o Corinthians só teve hoje, depois do empate do Bidon. Aí correram, ó, 5, 7 minutos. O Corinthians, quando adotou hoje a escalação com os titulares, a expectativa era a melhor possível. E o Corinthians não entregou isso hoje. Um primeiro tempo morno. Tudo bem, o Corinthians estava até melhor, porém, teve uma chance clara para abrir o placar ali com o Yuri Alberto, que para variar perdeu um gol feito, né, Yuri? Embaixo do gol, tomou um gol ali numa finalização aí do São Paulo, aí, a primeira finalização do São Paulo no jogo, numa falha absurda do sistema defensivo do Corinthians. Esse Carrídio aí também parece como uma feijoada e foi pro campo. O cara não fez força nenhuma para impedir o cruzamento do Danielzinho. Você viu o André Ramalho, que até terminou bem o ano, fazendo uma boa temporada, mas não subiu um gilete do chão para impedir o Tapia de cabecear. E novamente, pessoal, o Corinthians pagando caro por chances claríssimas desperdiçadas. O próprio Mateuzinho, que recebeu um passe ali, que não foi nem passe, foi um erro do André que escorregou, a bola sobrou pra ele, mas cara a cara que o goleiro do São Paulo desperdiçou. Segundo tempo, mano, o Corinthians continua na mesma tiriça, velho. Time morto dentro de campo, um time sem iniciativa, tocando para um lado, tocando para o outro, errando passes bobos, não conseguindo criar jogadas. Teve uma chance lá com o Gustavo Henrique, acabou cabeceando, o Rafael fez uma defesa, mas é pouco, pessoal, é pouco. O Corinthians só teve aí talvez aí um suspiro, praticamente aí já quase nos 45 ali, quando o Bidon conseguiu empatar, num bate-rebate dentro da área, lá o Pedro Raul acabou tocando, enfim, o Bidon acabou fazendo o gol, e nos últimos minutos, 5, 6, 7 minutos ali que o Corinthians teve de acréscimos, que o time entregou um pouco mais. Mas pessoal, é bom esse time do Corinthians abrir o olho, porque esse time tem fama assim de ser um time preguiçoso, e o Dorival não pode deixar acontecer o que aconteceu ano passado. Esse ano tem Libertadores, Corinthians, e a torcida espera muito de vocês. Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vi meu time lutando até o último momento, até o último minuto. E eu acho que é isso que nós queremos. Uma entrega total em busca do resultado. Quando as coisas não acontecem tão bem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Eu acho que foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians trabalhou até o último minuto para tentar virar a partida. Acho que tivemos merecimentos aí. Seria uma injustiça muito grande termos saído aqui com uma derrota pelo volume que nós tivemos. Isso daí se repetiu muito no ano passado, ao longo do Campeonato Brasileiro. No único momento que nós dávamos tínhamos um probleminha qualquer, acabava saindo um gol. Isso nós temos que nos atentar, buscarmos uma correção e que não se torne um fato recorrente, porque eu não tenho dúvidas que a equipe teve merecimentos para que pudesse ter até coisas melhores, além daquilo que foi alcançado. Mas fico muito satisfeito porque vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto em busca do resultado. Mas, por outro lado, se a gente analisa um contexto maior, e aí fora do campo, né, fora do que aconteceu em Itaquera, para o São Paulo, diante de uma semana em que teve
Um time muito pressionado. Antes de jogar contra o São Bernardo, havia ali até o temor e o papo de rebaixamento no Campeonato Paulista, diante de todo esse turbilhão, aquela derrota para o Mirassol, o Crespo muda o sistema, o time responde bem, o São Paulo respira e, por comportamento, por postura, dá para o São Paulino valorizar esse empate também. A gente sabe o quão difícil é para o São Paulo ganhar na Arena do Corinthians, só uma vitória até hoje, em mais de 10 anos de estádio. Então, por tudo isso, eu também valorizo o jogo do São Paulo. O Crespo achou um caminho para o time, por mais que ainda precise pensar em proteger mais Arboleda e Alan Franco, ou quem seja a zaga ali. O São Paulo, com esse sistema, tem jogadores muito técnicos, né, no meio-campo, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, todos sabem jogar, mas em alguns momentos a defesa fica vulnerável. Os laterais do São Paulo hoje no primeiro tempo, até ajustar a marcação, sofreram com os avanços de Mateuzinho e Bidu do lado esquerdo. Mas, diante do cenário de caos administrativo do São Paulo, é para se comemorar um empate, mesmo com essa circunstância, mesmo tendo a vitória nas mãos até o final do segundo tempo. Entendo o sentimento, né, do jogador, é claro que os jogadores do São Paulo devem estar desiludidos, né, por terem flertado com essa vitória, mas numa semana em que tem impeachment de presidente, o time bastante pressionado, até o Crespo também precisando responder muita coisa ali que é da direção, muita coisa respingando nos jogadores, São Paulo conseguiu quebrar essa tensão. Se a gente comparar com o fim de semana passado, em que sai de um 3-0 para o Mirassol, e agora já tem uma vitória no campeonato, faz um ponto fora de casa contra o maior rival, eu vejo que o São Paulo tem um respiro importante e uma atuação que deixa até alguma esperança de dias melhores para o torcedor São Paulino. Eu acho que dentro da sua pergunta, Felipe, existem duas visões. A visão do treinador, que ele vai olhar o copo cheio e meio vazio, e a visão do jogador, que está dentro do campo. Do São Paulo, seguramos até o final, perdemos o jogo, empatamos o jogo, a gente podia segurar e tal, e do lado do Corinthians tem um lado de jogador, fala assim, a gente devia ter jogado um pouco mais, não jogamos tão bem, podia ter pressionado um pouco mais, essa é a visão. Num todo, eu acho que assim, as duas equipes elas estão ainda em processo de formação. Eu acho que para o São Paulo é mais importante nesse momento. Eu acho que foi um resultado que se esperava um pouquinho mais, mas eu acho que para você trabalhar dentro do vestiário, o São Paulo com um empate na Neoquímica Arena, com mudança de sistema de jogo, com adaptação de jogadores, com volta de jogadores lesionados, eu acho que esse empate é mais benéfico, vamos dizer assim, para o vestiário do São Paulo. Para tudo isso que está acontecendo na equipe. Eu volto a falar, eu particularmente acho que o futebol do São Paulo está no centro, está na Barra Funda e os problemas estão no Morumbi. Estão muito distantes um do outro. O problema do jogador de futebol vai ser o dia 30. Se cair, aí ele começa a se incomodar. Se não cair no dia 30, aí ele se incomoda. Se cair, beleza. Porque acho que o jogador de futebol tem que pensar em jogar futebol. Porque o jogador agora ele já tem um problema dentro de campo e vai ficar pensando na política do clube. O que ele vai fazer? Ele não vai ser conselheiro, ele não vai continuar a carreira política no São Paulo, dificilmente você vai ter um jogador que vai se envolver, o jogador vai seguir a sua carreira e quem sabe lá na frente, depois de não sei quanto tempo, talvez se ele gostar realmente de São Paulo, se associa, aí entra na história, aí tenta fazer uma carreira dentro de São Paulo politicamente, que eu acho que isso não vai ser dentro das características que a gente está vendo ali. Então, eu acho que dentro de todos os problemas, as mudanças, as cobranças, eu acho que esse empate é benéfico, muito mais benéfico para o São Paulo, no sentido de, estou testando um sistema novo, que nem no segundo tempo ele tirou, o 4-3-1-2, ele colocou um 4-3-3, porque o Corinthians voltou a jogar com o Ranieri como um zagueiro, então ele jogou o Lucas lá aberto para o lado esquerdo e voltou três zagueiros e colocou 3 atacantes. Tanto é que logo depois ele coloca o Ferreirinha para jogar de ponta. Por exemplo, o meio-campo do São Paulo, meio-campo muito bom. O Vovozinho falou, de um sistema de jogo com 3 defensores, mais ou menos o que tem o Corinthians, que faz isso também. O Corinthians joga no 4-3-1-2, praticamente é um espelho do time do Corinthians, com o Garro e com os 2 atacantes ali na frente. Esse é o que o Crespo fez hoje. Precisa de uma adaptação, não é normal. Não é assim, vamos montar e vai sair tudo beleza. Não, o Lucas, há quanto tempo não vinha jogando? Muito. Então, assim, há muito tempo. Então, ele vai ter que se adaptar aos passes, aos espaços para receber os passes em termos de bola. Sem a bola, por exemplo, sem a bola era nítido. Ele encostava e fazia a sombra no Ranieri.
Era nítido. Ele chegava lá no Ranieri e não deixava o Ranieri pegar na bola. No segundo tempo, o Ranieri já saiu um pouquinho mais, ele teve essa dificuldade de se adaptar. Então, algumas coisas que irão surgir ao longo da temporada, que eu acho que o São Paulo começa, o Crespo começa a entender que ele pode mudar o time com as características dos jogadores que ele tem. Agora é a sua vez de opinar. Quem tá falando a verdade sobre o Corinthians? A arquibancada que viu um time apático, sem alma, sem intensidade e com postura de preguiça? Ou o Dorival, que na entrevista garantiu que o time lutou até o fim? Quero saber de você. O discurso do treinador bate com o que aconteceu dentro de campo ou tá desconectado da realidade? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.